Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pecado Hereditário. O pecado hereditário surgiu do pecado original. O pecado original vem através das pessoas valorizarem as coisas de matéria grosseira. Então o cérebro, que é maior, trabalha com as coisas de matéria grosseira. E esse cérebro, que é menor, ele trabalha com a parte do espírito. Então, a hereditariedade já vem da Constituição. Mas é bem importante assim que tem possibilidade de cada um quebrar a hereditariedade. Porque uma coisa boa o Criador nos possibilitou foi o começo do certo e o começo do errado. Então o que nós precisaríamos de ver a diferença que existe com as coisas do espírito, com a intuição. A diferença que existe das coisas de matéria grosseira. Porque as coisas de matéria grosseira fica bem fácil assim de cada um ir observando que elas têm valor para a matéria grosseira. A criança pequena, ela já sabe definir. Então, no processo da formação daquela criança, ela já sabe que o que é da matéria grosseira e o que não é da matéria grosseira. Tanto é que é muito comum, aos 2, 3 anos, a criança falar o nome dela e perguntar, se, falando o nome dela, se ele pode, se ela pode. E muitas vezes falando que ela não quer, aquela criança não quer. Depois mescla. Então só fica aquele termo assim, eu quero, eu não quero. Então o cérebro menor, ele então vem atrofiando através de muitos milhares de anos. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho de perceber assim que o Criador nos possibilitou, todo instante, o começo do certo e o começo do errado. E que nós tínhamos que fazer um trabalho também de ir vendo a vida dos nossos ascendentes. Então, muitas vezes tem um dos nossos ascendentes, o irmão do pai, o irmão da mãe, que teve funções que não ficou com muito dinheiro, mas naquelas funções ele era feliz. E os seus descendentes eram felizes, são felizes. E aquele que trabalhou muito para ter muitas coisas de matéria grosseira, muitas vezes esse adoece. E muitas vezes não tem muita consideração dos seus descendentes. Porque todas as vezes ele tem que possibilitar para os seus descendentes. E observando outros, porque a família é bem importante assim, os fios sanguíneos de irmãos de pais, de irmãos. Então o que acontece? A gente segue a vida inteira. Porque o irmão do pai vai na moradia, o pai vai na moradia daquele irmão, então tem sempre notícias. Então o filho daquele irmão vai na casa do pai, então está sempre tendo um contato. Então vai ficando fácil da gente ir observando assim, a vida do avô, do conhecido do avô. Então o procedimento da nossa caminhada na matéria grosseira, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ver o meu futuro. É isso que é importante, porque todas as coisas de matéria grosseira ficam na matéria grosseira. É só cada um ir observando que não tem tradição de uma pessoa ser enterrada com muito dinheiro, com joias, não temos essa tradição. Então a pessoa é enterrada da maneira que ela nasceu, sem nada. E é bem importante assim, quando a pessoa tem muito peso e ela passou por um procedimento assim de diminuição de saúde, um longo período, então ela é enterrada sem a parte de trás da roupa, porque o corpo ficou pesado, não tem como levantar aquele corpo para vestir a roupa. Então a roupa é cortada e só coloca a parte da frente. Então o que acontece? Acontece assim, o cérebro maior
trabalha somente com as coisas de matéria grosseira. E o cérebro menor trabalha numa norma de tempo diferente, porque na matéria grosseira a pessoa tem às 7 da manhã, às 7 da noite. Esse gráfico é físico, é verdadeiro. Mas com o cérebro menor, que trabalha com o espírito e que trabalha com a intuição, a manifestação do espírito é a intuição. Não trabalha nessa norma do tempo e do espaço, é diferente. Porque a programação que uma pessoa tinha para fazer às 4 da tarde, ela então, dentro dela, surgiu uma maneira dela agora resolver aquilo às 9 da manhã. Depois, ela fica sabendo assim, que aquela resolução que ela teve foi muito bom, porque à tarde surgiu outros compromissos e ela não poderia cumprir esse compromisso mais tarde, conforme ela tinha programado. Então, a atuação do espírito. E é bem importante assim que nós vamos observando assim, que muitos pais sobrecarregam os filhos com excesso de informações escolares. Então esses pais estão presos àquele filho, porque sobrecarregou, e esses pais sabem assim que aquelas informações escolares, 90% delas, normalmente a pessoa não vai utilizar durante a sua vida. Então esse ficou sobrecarregado. Sobrecarregou mais esse cérebro maior que nós temos. Devido a isso, o corpo físico da pessoa também fica exaurido. Não fica somente o cérebro cansado, fica o corpo também. Porque é bom cada um ir observando assim. Os jovens que ficam sobrecarregando com informações escolares, com excesso de informações escolares, pode observar, todos eles querem um processo de estimulante para a massa cefálica ou para o corpo físico. Então, esse procedimento de sobrecarregar o cérebro está errado, porque se a pessoa está necessitando de estimulante, e a gente vai observando assim, o estimulante faz o coração disparar. Devido a isso, então o coração agora manda mais sangue para todas as partes do corpo. E tem muitos que têm vasinhos mais enfraquecidos e rompem esses vasinhos. Então tem as consequências, que também é bem interessante, essa mesma consequência acontece também no intestino. Num período seguinte, ou mesmo no período imediato que foi tomado os estimulantes, a pessoa começa a fazer cocô com sangue, porque rompeu um vasinho dos intestinos. E muitos ficam muito preocupados e não sabem como solucionar. É grave. Então, essa coisa boa assim que o Criador nos possibilitou de ver o começo do certo e o começo do errado. Os pais que sobrecarregam os filhos com excesso de informações escolares ficam presos a esse espírito milênios, centenas de anos ou milênios, porque prejudicou. Mas depois, esse filho quer continuar fazendo esse tipo de estudo, agora também a responsabilidade é dele exclusivamente. A naturalidade. Nós fomos perdendo esse começo do certo e começo do errado, porque aquela pessoa que não teve muitos anos de banco de escola e que tem a consideração e que tem o conhecimento muitas vezes do procedimento da natureza, essa pessoa normalmente é considerada. Aquele outro que tem muitos anos de banco de escola, muitas vezes não é considerado. É isso que nós precisaríamos de ver, o que eu quero para a minha vida. É eu que tenho que ver, porque se nós temos o começo do certo e o começo do errado, e se a gente vai observando que esse começo do certo e o começo do errado está toda a época da nossa vida. A criancinha pequena, a mãe está amamentando aquela criança. A criança está com a boca cheia, não engole. Maiorzinho, se aquela mãe dá comida para aquela criança, se a criança quer aquele tipo de comida que está sendo proporcionado, a criança faz um esforço para comer mais. Se a criança não quer, a mãe
fica parado ali, ou aquele funcionário fica parado de frente àquela criança, e quando olha a boca daquela criança, ela não engoliu. Quer dizer, a confirmação do começo do certo e o começo do errado. Maiorzinho quer vestir aquela roupa, e muitas vezes aquela roupa não é adequada. E aquela criança quer vestir aquela roupa e tem que ter um argumento, porque aquela roupa não é adequada. Então, por exemplo, uma blusa que não tem manga e está muito frio. Então a criança tem que lembrar assim, que ela quer, mas ela não sabe ainda a consequência se ficar somente com aquela roupa. Então o adulto vai esclarecendo. Agora nós, na fase de adultos, temos que ver outra vez o procedimento que nós precisamos de desenvolver para ter a possibilidade de ter antes o começo do certo e o começo do errado. Para muitas coisas, nós usamos essa condição assim. E é bem interessante, porque muitas pessoas, muitas vezes, entorpecem, porque tem muitas maneiras de entorpecer. Dificulta o centro motor. O trabalho que a pessoa está executando, com o entorpecimento, ela perde a mobilidade. Então, um instante de perda de mobilidade tem consequência. Percebermos, e é bom cada um ir observando assim, que essa condição é para todos. Pecado hereditário, quer dizer que nós recebemos dos nossos ascendentes essa condição de ter o cérebro maior. Mas tem também aquela condição bem importante que o Criador nos possibilitou, o começo do certo e o começo do errado, para todas as coisas na vida, não é só para um período. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que é responsável por ela mesma, não é outra pessoa. Outra pessoa pode nos dar uma orientação. E cada um é que tem que ver se aquela orientação está de acordo. Porque nós sabemos assim que tem muitas coisas que nós ouvimos e que nós tínhamos que lembrar assim que nós temos uma sensibilidade também com o ouvido para ver a entonação que está acompanhando aquela fala. Com criança fica fácil da gente observar. Aquela criança está querendo algo e aquele algo não é possível. O tom de voz daquela criança, o adulto percebe, porque aquela criança está na responsabilidade dele e ele sabe que quando uma criança machuca e que ela está na responsabilidade do adulto, o adulto tem uma dor no coração. Então ele não quer que aquela criança machuca. Então, para aquela criança, o adulto fica muito atento com todas as coisas. É isso que nós precisaríamos de perceber. Ficarmos atentos com todas as coisas. Para a vida daquilo que vai nos fazer bem. Então tem muitas coisas assim que a pessoa fala que ela tem que aceitar. A pessoa pode aceitar um período, porque existem aquelas condições bem importantes que nós ouvimos, que a pessoa fala assim que foi um milagre. Foi uma bênção o que aconteceu com ela. O que aconteceu foi que a pessoa agora teve uma esperança maior. Então ela pôde sair daquela situação. Nós conhecemos pessoas que passaram por limitações e depois teve a condição de resgatar, de sair daquela situação. Troca de emprego, uma fala com aquele semelhante, ou posicionamento com aquele semelhante. Então, quer dizer assim, existe possibilidade para todos e a pessoa tem que lembrar assim que os auxílios sempre existiram, porque se tem um ensino que fala assim, pedi e recebereis, a pessoa tem que lembrar que para ela receber, ela tem que fazer aquela programação e ela tem que falar de uma maneira correta. Então, aquele adestrador usa essa maneira correta para o animal. Porque ele já percebeu que não adianta gritar com o animal e também não adianta falar com o animal com um tom diferente. Então ele tem que dar um tom agradável para aquele animal obedecer.
porque todas as vezes que o animal recebe aquele tom, ele cumpre. Então aquele adestrador fica feliz também, porque aquele animal está obedecendo o tom de voz. É isso que nós precisaríamos de perceber, o jeito que nós falamos, essa bondade. Então nós tínhamos que melhorar a nossa capacidade, porque do jeito que nós temos a capacidade para ver se um alimento está alterado ou não, que nós temos que usar todos os sentidos. Porque apalpando aquele alimento, a pessoa percebe pelo tato como aquele alimento se encontra. Olhando para aquele alimento, ela também vê se o alimento apresenta uma beleza ou se ele não tem mais beleza. O cheiro, porque tudo tem cheiro. E depois, aquele procedimento de experimentar. Para nós caminharmos na vida de uma maneira de quebrar essa hereditariedade, de quebrar o pecado hereditário, porque nós já recebemos dos nossos pais. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque aquele homem cedeu o esperma, aquela mulher cedeu o óvulo. Não pode ser diferente da constituição deles. É isso que nós precisaríamos de entender. Então o pecado hereditário, que valoriza somente as coisas de matéria grosseira, nós recebemos. Mas nós recebemos também esse cérebro menor, que ele foi atrofiando porque nós fomos invertendo, valorizando as coisas de matéria grosseira. Em toda a época, milhares de anos, é só observar assim a história dos conquistadores. Quer dizer que já tem muitas centenas de anos que apropriavam das coisas materiais. Não apropriaram da cultura, do jeito que viviam, da harmonia que existia, da consideração que existia entre os elementos. Então, o cérebro maior é somente para as coisas de matéria grosseira. Então, os valores que viam eram somente os bens materiais, outros valores. É isso que nós precisaríamos de trabalhar agora conosco, de ver os nossos ascendentes, o procedimento que eles têm, a confiança que eles tinham e que muitos ainda têm, aquela confiança. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente vê assim, muitas senhoras têm essa confiança ainda, essa naturalidade, esse valor especial que é a atuação do espírito, que é as coisas do espírito, que são diferentes esses valores. E as coisas materiais, elas têm um valor relativo para aquele que tem as coisas materiais um período. E é bem grave assim, porque se houve somente o interesse em ter as coisas materiais, independente da profissão da pessoa, ela também adoece, porque vai tendo um desequilíbrio, vai faltando a bondade dentro dela. E se nós observarmos assim, o corpo ele funciona com um equilíbrio, aquela naturalidade daquele equilíbrio. Porque se a pessoa almoçou a mais e se ela vai fazer determinada função, o a mais ela tende a rotar, ela tende a colocar para fora. É só observar uma criança pequena que mamou a mais. Então a tradição de colocar a criança para rotar, muitas vezes ela ainda solta um pouco daquele a mais que ela alimentou. Então quer dizer assim, o método, essa coerência boa que nós precisaríamos de perceber conosco. Esse método é a parte do espírito. Então, tudo na proporção, para que a pessoa também não adoeça. Porque se há um desequilíbrio, a gente vai vendo assim nos conhecidos do avô, nos conhecidos dos pais, que muitos ficam doentes e não percebem o que está fazendo a doença e justifica porque estão enfraquecidos. E quem tem um pouco de conhecimento, quem está mais perceptível, vê que essas justificativas não têm coerência, porque só valorizou as coisas da matéria grosseira e agora não tem outro valor. E a continuação da vida, isso é físico, essa continuação da vida a gente sabe que é, porque
se a criança pequena já vem e muitos trazem um talento, uma habilidade, e muitas vezes habilidades bem diversas. Então o que acontece? Foi na época anterior que esse espírito esteve aqui na matéria grosseira, que teve esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento ficou tão impregnado nele, com uma força tão grande, que agora ele voltou, já trazendo esse conhecimento, essas habilidades. Então a nossa referência de 80 anos é somente para um período. Não é para o espírito, é para ver como a pessoa está usando o corpo de matéria grosseira. A bondade do Criador, que nos possibilita assim as orientações, né? Porque Moisés trouxe os 10 mandamentos aproximadamente há 3.500 anos. Então, quer dizer assim, já há milhares de anos, as orientações para nós caminharmos mais facilmente pela criação e fazer esse trabalho do pecado hereditário, de ir observando assim que nós recebemos o pecado hereditário que já vem do pecado original. Quer dizer que do pecado original foi desvirtuando das coisas do espírito, porque as coisas do espírito têm muita importância para a vida de cada um, porque a intuição é as coisas do espírito. Então é bem interessante assim, né? Com uma criança pequena, ela quer fazer determinadas empreitas, o adulto fala, não dá certo. Mas se a criança insiste em fazer e o adulto vê que não vai ter consequência, ele deixa aquela criança fazer. Então, quer dizer assim, a criança já foi notificada, ela vai desenvolvendo essa maneira do cérebro maior de valorizar as coisas de matéria grosseira, e aquela orientação segura que o adulto proporcionou, ela não aceitou. Então nós temos que fazer esse trabalho do terceiro mandamento, que é o auxílio. Porque Jesus falou assim que ele não veio contestar, ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas já haviam trazido. Então, quer dizer assim, essa reflexão de como nós estamos caminhando e observar assim que nós precisamos de ficar envelhecido, mas com saúde. Não podíamos ter limitação, nenhuma limitação. Quer dizer que aquele que tem um veículo velho, de muitos anos e que faz a manutenção, ele sabe como ele pode usar aquele veículo. Aquele que tem um veículo novo também sabe como ele pode usar aquele veículo. É isso que nós precisamos de entender o nosso corpo de matéria grosseira. Ele tem uma limitação. Cada um tem que ir respeitando essa limitação que vai apresentando para que ele possa usar esse corpo no período todo de sua formação. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse equilíbrio toda a época da nossa existência. Então o equilíbrio é para nós, não é para outras pessoas. Porque se nós ficamos equilibrados, então dentro de nós vai tendo aquela condição assim de ir caminhando com a nossa perspectiva. E o alinhar-se é em todas as coisas. Então para a nossa vida, agora o trabalho é nosso, é indivíduo. Então recebemos o pecado hereditário, que já vem da transgressão do pecado original, que é o distanciamento da luz. Agora nós temos que lembrarmos assim que toda época o Criador nos possibilitou o começo do certo e o começo do errado. Então se nós perseverarmos no começo do certo, dentro de nós vai surgir aquela coisa boa assim. Aquele instante de lucidez, todo um instante de decisão. Então, aquela condição assim de melhorarmos. E nós sabemos que podemos melhorar, porque nós temos algumas referências de pessoas que melhoraram no último instante. Então, a bondade do Criador, ela é eterna para todos. Cabe a cada um ter um posicionamento na sua vida de ver o procedimento que ele está tendo. É isso que nós precisamos de entender, porque quando uma pessoa está sobre o comando ali de um veterano,
e ela tem uma transgressão naqueles atos, ela erra. Então o veterano fica nas suas proximidades e fala, precisa de ter esse procedimento, e pede para que ela execute aquela função. Então o que acontece? Se ele fica nas proximidades, tem possibilidade de sair bem aquela função que está sendo feita. A naturalidade. Mas se ele quer justificar porque apresentou aquela função com aquelas limitações, então o que acontece? Esse veterano não perde mais tempo. Então na nossa vida é assim. Nós não fechamos as portas. É a própria pessoa que fecha a porta para ela. É bem importante assim, observando assim, o trabalho de uma empresa. Então aquele empregador, ele não fecha a porta para aquele funcionário. O comportamento do funcionário é que vai mudando a norma da empresa, mas o empregador não quer que mude a norma da empresa, mas aquele elemento não quer fazer uma reciclagem do procedimento que ele está tendo. Então fica mais fácil substituí-lo. É isso que nós precisaríamos de entender. Então os ensinos que o Criador já colocou para nós, o livro Na Luz da Verdade e os ensinos que já foram trazidos, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o trabalho de moldar-se. Então ela desviou. É assim que nós fazemos. Nós desviamos do caminho certo pelas transgressões, valorizando as coisas de matéria grosseira, porque tem os limites. Então as coisas de matéria grosseira, a pessoa precisa de lembrar do limite, que ela vai auxiliar. Mas para a vida interior, é isso que precisa de fazer a diferença. O que precisa para a vida interior? Então, a importância que nós temos é de como nós precisamos de continuar sendo perseverante, utilizando o cérebro menor, que é o cérebro da intuição, que é o cérebro que possibilita o espírito manifestar. E lembrando, né, que o espírito não está vinculado à norma do tempo e do espaço, que fica bem fácil assim na cozinha. Para fazer aquela torta, a resposta da torta feita está no início. É isso que precisamos de entender, é o início. Então nós sabemos do início, porque se no caso desse experimento, dessa torta, todos nós conhecemos. E é bom a pessoa ir observando assim, né? Quando está fazendo um preparado, muitas vezes aquele que é veterano pede para o noviço experimentar. O que ele está fazendo? Está graduando aquele noviço. Então aquele noviço está aprendendo por assimilação. Então nós tínhamos que entender assim. Agora nós, para termos a possibilidade do nosso espírito manifestar, nós temos que ir possibilitando. Pode acontecer assim, de ter interferência do cérebro maior, que está voltado para as coisas do raciocínio, da matéria grosseira e as coisas do espírito. Então as coisas do espírito são valores eternos. As coisas que nós necessitamos para a matéria grosseira são importantes também, porque todas as coisas que nos são possibilitadas têm utilidade para todos nós. Então nós que precisamos de nos esforçarmos para fazer esse trabalho da diferença. Então, sobrecarregou o cérebro maior, então aquele que possibilitou que esse ficasse sobrecarregado fica preso a ele. Depois, esse que está sobrecarregado quer continuar sobrecarregando-se com os estudos, agora também a responsabilidade é dele. E é bem interessante porque em muitas funções, esses que estão exercendo essas funções sobrecarregaram o seu cérebro maior. O que acontece? Normalmente não executa bem aquelas funções. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco, de ter esse trabalho a vida toda, de ver como nós estamos caminhando, de ver que aqueles que nos ascenderam, que estão na nossa frente, que é os nossos pais, que é os conhecidos dos nossos pais, que sobrecarregaram com muitas informações escolares, como eles se apresentam agora com saúde, qual o procedimento que eles têm. Então esse trabalho é um trabalho individual, é vendo o começo do certo e o começo do errado,
estuda o livro Na Luz da Verdade.